recepcionário, me ajudando a entrar com o carro ali, porque sabe como é que mulher é, né? De Deus, né? Glória a Deus. A gente dirige na unção do Espírito, amém? E eles me ajudaram ali a entrar ali. Eu louvo ao Senhor as irmãs que me recepcionaram, me abraçaram com muito carinho. Deus abençoe a todos vocês. Não pude hoje estar aqui com meu esposo, porque nós hoje também pastoreamos a Demagé, fazendo discípulos em Quinta Mariana. Acredito que vocês conhecem o nosso pastor presidente, que é o pastor Evandirley. Se eu não me engano, ele é pregador aqui, né, do campo de vocês. Então o pastor Evandirley é meu pastor presidente. E aprove ao Senhor, há cerca de 1 ano nós estamos ali pastoreando a Demagé em Quinta Mariana. Então você sabe como é que é a vida de pastor, né? A gente está aí pertinho da nossa festividade. Ele está lá na correria, na obra da igreja, tentando agilizar tudo. E por conta disso ele não pôde vir. Meus filhos, se eu trouxesse, estavam aqui marchando, porque eles são pentecostal. E aí eu não trouxe o Micaías, deixei com a minha mãe. Diga glória a Deus pela vida da minha mãe, irmãos. Porque se não fosse a minha mãe, não sei o que seria de mim. Eu tenho 2 bebês. Eu tenho um que acabou de fazer 2 anos e de um que acabou de fazer 7 meses. Então tem um bebê de 7 meses. Diga glória. Eu gosto disso, porque quando eu falo, irmãos, meu filho acabou de fazer 2 anos e o outro acabou de fazer 6 meses. As mães ficam assim, meu Deus. Porque só quem é mãe entende isso. Os pais não entendem, não. Glória a Deus. É a gente que não dorme, né? Então eu estou na fase daquela fase do bebê do colo e a fase do bebê que vira a casa do avesso. Mas o céu tem sustentado a gente, amém? Porque quando o Senhor me presenteou com Miguel, ele ainda disse assim para mim: e ai de você se tu parar, porque Deus não dá nada pra gente que vai sucumbir a gente dentro do propósito. Tudo que Deus confia a gente, Ele nos dá capacidade. Olha para quem está do teu lado nessa noite. Eu sou pentecostal, tá, igreja? Glória a Deus. E diga para ele: tudo que Deus te confia, Ele já te deu estrutura para ir até o final dessa jornada. Glória a Deus. Então nossos filhos é benção, nossa família é benção. Para com esse ditado que diz aí: irmãos, meu marido é uma cruz. Não, seu marido não é uma cruz. Seu marido é uma benção. Seus filhos é uma benção. O ministério é uma benção, porque Jesus é fiel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu estava ali revendo, meditando, porque quem tem filho estuda a prestação. Estuda um pouquinho de madrugada, estuda um pouquinho quando a criança tira um cochilo. Quando tu pensa que a criança está dormindo, já acordou. Então eu estava sentando ali, revendo aqui algumas anotações. E é por isso que eu não coloquei de pé, não fiquei aqui. Amém? Vocês me entendem? Glória a Deus. Quem achou Juízes capítulo 4, diz assim: glória a Deus. Vamos ler para a gente ganhar tempo. Diz assim, Juízes capítulo 4. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eudum. E entregou o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Diga comigo: naquele tempo. E ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinão, de Guedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E para a gente encerrar, leia comigo no versículo 21. Então Jael, mulher de Éber, tomou estaca da tenda, lançou mão de um martelo
E chegando-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, assim morreu. Você pode sentar glorificando ao Senhor? Glória a Jesus. O livro de Juízes, no seu capítulo 4, fala para nós de um período muito sombrio em que Israel está vivenciando. Na verdade, o livro de Juízes inteiro fala para nós sobre um período de um ciclo repetitivo em que Israel vivia. Perceba que logo após a morte de Josué, o texto diz para nós que enquanto os anciões que estavam presentes diante de todos os sinais, de todas as maravilhas em que o Senhor fez no seu tempo, esse povo, a nação de Israel, permaneceu fiel a Deus. Então, enquanto Israel estava em vida, eles andavam em fidelidade ao Senhor. Após a morte de Josué, enquanto aqueles que fizeram presente diante de toda a manifestação dos milagres em que Deus operou no seu tempo, Israel também permaneceu fiel a Deus. Só que o tempo passa e essa geração não está mais presente. E Juízes capítulo 2 conta para nós no versículo 7 que se levanta uma nova geração que não conhecia os feitos do Senhor e que não levou em consideração a ordenança que Deus deixou por meio da palavra em que Moisés, quando recebe a Torá, recebe todo o mandamento sobre manter-se uma vida de fidelidade a Deus, sobre se manter fiel ao Senhor, sobre não adorar outros ídolos, sobre não adorar outros deuses. O Senhor, Ele dá uma ordenança, e uma das ordenanças em que Deus dá é essa, para que eles não se contaminassem com os povos daquela nação. Na verdade, a ordenança era para que quando eles entrassem, exterminasse todos aqueles que habitavam em Canaã, a fim de que eles não viessem se contaminar, não viessem a se entrar literalmente na mesma idolatria que aquele povo daquela terra vivia. Só que eles não vão obedecer, eles não vão prosseguir, eles não vão andar em conformidade à direção que Josué, que Moisés deixou como ordenança segundo a lei de Deus. Então o texto diz para nós que eles vão entrar em uma oscilação espiritual muito grande. Há um ciclo repetitivo de infidelidade, desobediência. Só que dentro de todo esse contexto algo alegra o meu coração, pastores, porque apesar deles pecarem contra Deus, apesar deles desobedecerem, adorar outros ídolos, erguer imagem constituída por mão de homens, bastava Israel se arrepender, clamar a Deus, que Deus levantava um juiz para libertar o seu povo. Escute isso aqui nessa noite. Deus, Ele não tem problema com o nosso pecado. Ele conhece a nossa natureza humana e sabe das nossas quedas, das nossas falhas, dos nossos erros, e sabe todas as vezes que nós vamos oscilar ao longo da caminhada, porque Ele está aqui no hoje, Ele está no amanhã e Ele também está no nosso fim. E isso aqui eu já quero deixar um parente. Eu sei que eu estou pregando, estou olhando aqui, estou percebendo que o maior público aqui é jovem. Quando Deus, Ele te chamou, Ele sabia de todas as quedas que você teria ao longo da caminhada, e mesmo assim Ele te chamou. Quando Deus te escolheu, Ele sabia de todos os erros que você cometeria ao longo da sua caminhada cristã, mas mesmo assim Ele te chamou e te escolheu. Por quê? Porque quando Deus nos chama, Ele não nos chama baseado em nós, mas Ele nos chama baseado nele. Ele é perfeito, e nele nós encontramos tudo aquilo que precisamos para ter uma vida de fidelidade cristã. Então Deus, Ele sabia e sabe exatamente os erros que vamos cometer, mas Ele, conhecendo a sua capacidade, confiando nele mesmo, apesar das nossas falhas, quedas, debilidades, Ele nos chama porque Ele sabe que Ele é poderoso para nos fazer vencer essa natureza pecaminosa. Quando nós olhamos para o livro dos Juízes, nós vamos ver o povo nessa opressão, mas também se arrependendo. E ele se arrependia, Deus levantava homens para julgá-lo. Quando o texto começa a trazer clareza ao nosso coração, nós vamos ver que eles vão fazer tudo segundo aquilo que eles achavam como bom. A Bíblia conta para nós que eles começam a andar segundo o seu coração.
Eles começam a caminhar segundo aquilo que eles achavam que era bom, agir mediante a sua caminhada. Eles não queriam saber mais em obedecer e observar a lei de Deus, mas eles começam a entrar nessa oscilação espiritual. O texto diz que Israel está vivendo em uma vida literalmente num ciclo vicioso. Uma hora eles estão com Deus, outra hora eles abandonam a Deus. Uma hora eles estão honrando a Deus, outra hora eles estão praticando as necessidades da sua carne. Uma hora eles amam a Deus, outra hora eles estão amando a Balaíns. Uma hora eles estão cultuando a Deus, outra hora eles estão cultuando a deuses constituídos por mão de homens. E isso se tornou um ciclo dentro do livro de Juízes inteiro. Quando nós olhamos para o capítulo 4, os versículos em que nós acabamos de fazer menção, nós vamos ver isso sendo repetido mais uma vez. Logo após a morte de Eude, diz o texto que o povo retornou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Durante 20 anos eles vão ser oprimidos pelos cananeus. Olha para cá, isso aqui me chama muita atenção, porque o texto está dizendo que eles estão 20 anos sendo oprimidos pelo rei Jabim, sendo oprimido pelo capitão Cícera, que tinha 900 carros de ferro. Eles estão 20 anos sendo oprimidos, estão 20 anos plantando e não colhendo, estão 20 anos tentando fazer a vida dar certa da sua maneira, estão 20 anos tentando viver uma vida longe de Deus, estão 20 anos tentando viver uma vida que pudesse trazer satisfação ao seu ego, sem querer viver uma vida debaixo dos princípios de Deus. Só que eu estou falando de um contexto inteiro, que todas as vezes que eles pecavam, eles eram oprimidos. Após essa opressão, eles se arrependiam, clamavam a Deus, Deus levantava juízes e eles eram libertos novamente. Então perceba que o povo sabia que todas as vezes que eles se arrependessem, Deus entrava com misericórdia. O juízo vinha mediante a consequência dos seus próprios pecados, porque todas as vezes que nós pecamos, nós vamos colher o fruto dessa consequência. Mas todas as vezes que o nosso coração se inclina em se arrepender, Deus é misericordioso para estender a mão e nos arrancar do lugar em que nós caminhamos para estar. A misericórdia de Deus nos alcança, a graça de Deus nos alcança. Juízes capítulo 4, eles estão vivendo um tempo de opressão, e esse tempo de opressão não é 20 semanas, eu não estou falando de 20 meses, eu estou falando de 20 anos eles sendo oprimidos pelos cananeus. 20 anos é muito tempo, igreja, 20 anos é muito tempo. E eu me fiz uma pergunta enquanto eu li esse texto, e aí o céu ministrava algo no meu coração, porque na verdade eles estão 20 anos tentando, eu vou repetir isso aqui porque o céu mandava eu dizer isso aqui, eles estão 20 anos, Pamela, tentando fazer com que a vida desse certo fora dos princípios de Deus. Só que Deus manda dizer nessa noite para essa igreja: a sua vida só vai dar certo quando você entender que o teu coração é do altar de Deus. A sua vida só vai dar certo, só vai acontecer as coisas mediante você sonha, quando você entender que a tua vida não pode estar fora do altar de Deus. Eu estou pregando para uma geração que Deus chamou para ser profeta nesse tempo. Eu estou pregando para uma geração que Deus chamou para ser uma resposta dentro da sua casa. Eu estou pregando nessa noite para uma igreja que Deus chamou para ser um tempo de livramento, um tempo de resposta, um tempo de ciclo sendo encerrado. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: do jeito que está não pode ficar. Você precisa entender que a tua vida tem que estar centralizada no altar. São 20 anos eles plantando e não comendo, são 20 anos eles sendo massacrados, oprimidos, sendo arrebentados pela mão dos inimigos. Mas bastou o povo clamar. Deus vai levantar uma mulher chamada Débora, para que ela fosse voz profética, como direcionamento para que aquela guerra se findasse. Perceba que o texto diz que Deus está levantando uma mulher. Diga comigo, uma mulher.
que tinha a mensagem de Deus na boca, porque o tempo era caótico, ciclos se repetindo, maldições acompanhando, era casamentos que não davam certo, era famílias que não eram restauradas, era o pai que estava nas drogas, o filho que também ia pelo mesmo caminho, e assim esse ciclo sendo repetido. Só que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele quer te levantar como resposta para que esse ciclo de derrota acabe hoje. Tem mão levantada aqui nessa noite, eu vou profetizar. Levanta essa mão, isso, porque o céu te trouxe aqui para dizer: eu vou levantar você para acabar com essa bagunça dentro da tua casa. Hoje eu levanto você para encerrar esse ciclo de derrota. Pega, porque é profético para a vida de alguém. Deus está dizendo nessa noite: até aqui não deu certo, mas a partir de hoje eu te levanto para começar a dar certo. Até aqui não acontecia, mas a partir de hoje vai começar a acontecer. Deus vai ser glorificado nessa história. Você está entendendo isso aqui nessa noite? É por isso que com você as coisas é mais apertado. É por isso que as coisas com você é mais estreito. É por isso que basta você pensar em desanimar um pouquinho, que Deus logo te dá uma lapada e manda você se levantar. Você está entendendo? É porque Deus marcou você. Ele está dizendo: eu levanto você dentro dessa casa. Todo mundo aí está adorando outros deuses, mas você vai quebrar esse palco de idol. DBD caramandarabada carabada sai. Eu já estou sentindo a graça dele aqui. Eu já estou sentindo a presença dele aqui. E Deus trouxe gente aqui nessa noite para dizer: é você. Você está tentando viver uma vida mais ou menos. Ele está dizendo: não é mais ou menos. Retidão no altar. Você está tentando viver a vida do seu jeito, e Deus está dizendo: do teu jeito não vai dar certo. Entra no meu jeito, que tu vai ver que aquilo que tu sonha, que aquilo que tu projeta, que aquilo que você tem como expectativa vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor. Oh, glória a Jesus. Vai levantar Débora. E o texto começa dizendo que Débora, mulher de Lapidote, profetiza, julgava Israel naquele tempo debaixo da palmeira. Que tempo é esse? Nesse tempo de opressão, nesse tempo que Israel está sendo oprimido, massacrado. Nesse tempo, Deus vai levantar essa mulher, e Ele vai levantar ela. Pensa, olha só que interessante isso, pastores. Débora está julgando a Israel debaixo de uma palmeira. Eu achei isso aqui interessante, porque palmeira, ela até tem folhagem, mas ela não tem uma folhagem na sua totalidade. A palmeira não é igual um pé de carrapeteira, que tem um pé, que tem muitas folhagens e traz uma sombra na sua totalidade. Não, a palmeira não, ela tem folhas. Ela até faz algumas sombras, mas não uma sombra total. Então Débora está julgando a Israel debaixo de uma palmeira, mas é um lugar que não tem tanto conforto. Você está aí nessa noite? Não tem conforto, mas Débora está no lugar da sua missão. Você precisa entender que o chamado de Deus não tem conforto. Eu preciso pregar o evangelho da verdade. Tem graça, tem bondade, tem misericórdia, tem favor de Deus, mas também tem dores, tem coisas que a gente vai viver que a gente não queria viver. Você precisa entender que viver o chamado de Deus nem sempre vai ter conforto. O que eu preciso entender nesse tempo é que não tem conforto, mas eu estou no lugar que Deus me plantou para estar. Não tem conforto, mas eu estou no lugar da minha missão. Eu sei que esse ambiente familiar não está tão confortável. Eu sei que esse lugar que Deus te plantou não está tão confortável. Não está muito confortável na frente dessa liderança. Não está muito confortável nesse emprego onde Ele te levantou, nessa faculdade, nesse ambiente. Mas Deus está dizendo nessa noite na minha boca: não está confortável, mas se eu te plantei, fica, porque eu tenho um destino profético através da tua boca. O baterista pode vir comigo nessa noite, porque Deus vai derramar aqui uma unção de graça
sobre essa igreja. Deus vai dar resistência a crente aqui, pastores. Deus vai dar resistência à nossa juventude aqui. Vão ter mulheres aqui que era meio oscilante, não aguentava uma luta, vai começar a suportar guerra, porque entendeu que foram chamadas para frente da batalha. Olha o que Deus está fazendo. Deus está levantando essa mulher para julgar a sua nação em um ambiente desconfortável, mas Débora entendeu que ela é profeta. Débora entendeu que ela tinha uma missão e ela não poderia abortar a missão que carregava por causa da falta do desconforto. Débora entendeu que a sua vida era resposta não só para a sua casa, mas era resposta para a sua geração. Débora está entendendo que ela é uma mulher que não pode comprar guerra só pelos seus prazeres, mas tem uma geração que Deus confiou na mão dela. Débora está entendendo que naquela faculdade ela precisa brilhar, a luz de Cristo precisa resplandecer na vida dela. Débora está entendendo que o departamento é difícil, as irmãs é difícil, os jovens são difíceis, essa guerra é difícil, o marido é difícil, os filhos são difíceis, mas Deus me levantou como resposta. Ei, eu estou sentindo a graça dele aqui nessa noite. Eu estou sentindo Jesus apertando o cinto de crente aqui nessa noite e dizendo: se tu parar, as coisas aí vão perecer. Se tu retroceder, não vai ter salvação, não vai ter libertação. Mas se tu se posicionar, Deus vai virar essa casa do avesso. Aonde havia vergonha, assim diz o Senhor na minha boca, eu vou trazer dupla honra. É isso. Manda a glória pro alto, manda a glória pro alto, porque Deus está revelando nessa noite, pro teu entendimento, clareza, para que você entenda que Ele te levantou como resposta. Débora vai ser levantada, e perceba que Débora tem mensagem de Deus na boca. Ela vai chamar Baraque e vai dar a direção para Baraque segundo aquilo que Deus lidera ao seu coração. Eu quero que você repita isso comigo nessa noite. Chegou o tempo de Deus levantar as Déboras, Baraque e Jael. Você vai entender até o final. Perceba que Débora é aquela que está profetizando. Débora é aquela que ouve a voz de Deus e direciona aquilo que Deus está liderando ao seu coração. Ela vai chamar Baraque e vai dizer: Baraque, o Senhor já não te mandou? Vai, porque Ele vai dar os vossos inimigos nas suas mãos. Perceba que o texto vai dizer para a gente aqui no versículo 7, depois você lê em casa, que na verdade o que dá a compreender dentro do texto é que Baraque já tinha recebido uma ordenança, mas não foi. Débora agora está dizendo de novo: Deus vai entregar os inimigos nas vossas mãos. Vai, porque Ele será contigo. Baraque está temoroso porque de fato o exército inimigo é muito maior do que o exército em que ele faz parte, o exército de Israel. O texto diz que era 900 carros de ferro. Perceba que se você for estudar, você vai entender que eles já tinham vencido muitas batalhas, muitas guerras. Estava causando terror diante daqueles que conheciam a sua história. Só que agora Baraque está indo debaixo de uma direção de Deus, porque uma coisa é você entrar em guerra que Deus não mandou, você paga preço porque você foi com a tua mão. Outra coisa é você entrar numa guerra, mas foi Deus que te ordenou. Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Deus está dizendo nessa noite: você passou até por guerras, por coisas difíceis, porque você entrou em batalha que Deus não mandou você entrar. Só que nessa noite, assim diz o Senhor: vai, porque nessa guerra tu não terás que pelejar. Deus está dizendo nessa noite: uma coisa é ir sem a direção, outra coisa é estar debaixo de uma palavra. Deus está dizendo: eu já liberei uma palavra sobre você. Eu já disse que seria contigo nessa guerra. E nessa guerra eu, o Senhor, pelejarei por vós. Vai, Baraque, porque eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos. Baraque, coloca a roupa de guerra, pega a espada na mão, porque os inimigos vão ter que arrumar a bagagem embora de lá. Você precisa entender, Baraque, que agora você vai, mas você vai debaixo da minha palavra. Melhora para mim o retorno se preciso for. Deus está dizendo nessa noite: pega a espada, Baraque, entra nessa guerra.
eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos. Baraque agora vai temer. Mas na verdade eu quero crer que Baraque está entendendo que Débora é resposta de Deus e presença de Deus. E aí ele vai dizer: eu só vou se você for comigo. A Bíblia diz que Débora vai compreender e vai dizer: tudo bem, Baraque, eu até vou, só que essa honra não será dada a você. Deus vai entregar essa honra na mão de uma mulher. Se você ler o texto muito rápido, você vai achar que Débora está falando dela. Quando ela diz que Deus vai entregar os inimigos nas suas mãos, só que a honra não será entregue a Baraque, mas Deus vai entregar na mão de uma mulher. Quando Débora libera essa palavra, Débora não está falando dela, Débora está falando de uma outra mulher. Porque Débora não tem problema em ter a ideia e ver na mão de outra mulher sendo executado. Você está aí? Débora tem coração de reino. No coração de Débora não tem partidarismo, não tem espírito de competição no coração de Débora. Débora está dizendo: eu vou profetizar, com você vai dar a espada, mas a autoridade para executar o inimigo está na mão de uma outra mulher. Olha a Débora entendendo: eu sei que Deus me levantou para profetizar. Baraque, tu tá com a espada na mão, vai para o campo de batalha, mas é na mão de outra que Deus vai dar a vitória dessa guerra. Débora não tem problema em ter a ideia, mas não aparecer no cartaz. Eu sei que aqui não tem esse problema, mas eu vou pregar o que Deus me mandou. Débora não tem problema nenhuma se ela organizar tudo, ornamentar tudo, mas o microfone não vai estar na mão dela. Débora está entendendo: eu posso não aparecer na foto do cartaz, eu posso trabalhar por trás dos bastidores, e no final da conta o pastor nem sabe meu nome. Por quê? Porque o problema não está em eu aparecer, porque tudo que eu quero é que Deus seja glorificado nessa guerra. O que eu quero é fazer parte em unidade, para que o nome dele, o nome dele, o nome dele, o nome dele seja glorificado. Só você que entendeu o poder da unidade, agarra a mão desse crente que está do teu lado nessa noite. Só você que entendeu o poder da unidade, segura firme na mão dele nessa noite e diga com ele: juntos nós venceremos essa guerra. Fala: em unidade os inimigos vão ter que bater em retirada. Fala: se você for comigo na guerra, os opressores vão ter que cair por terra. Diga: correntes serão quebradas, algemas despedaçadas. Jesus vai salvar e o nome dele vai ser exaltado. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Eu sinto a presença de Deus ajustando a gente ainda mais. Eu sinto o céu nessa noite trazendo uma unidade maior ainda para essa igreja. Eu sinto Jesus colocando projeto no coração de uma, mas que não tem coragem de ir na frente, mas vai dar direção para quem tem coragem. Eu sinto o céu revelando projeto no coração do varão, mas outro executando o projeto. E juntos Deus vai ser honrado. Baraque vai para a guerra, Baraque vai para a batalha. Diz o texto que Deus faz eles vencer essa guerra. Deus vai permitir um embaraço no meio dos inimigos, de maneira que Israel não vai precisar nem usar espada, porque o próprio Deus vai batalhar essa guerra. E o texto diz para nós que Cícera, capitão do exército, ele vai fugir no meio dessa guerra. Perceba que ele vai conseguir escapar. E quando ele consegue escapar, a Bíblia diz para nós que ele vai para a casa de Jael. Diga: Jael. Quem é Jael? O texto diz que Jael é mulher de Éber. E versículo 17 diz que Cícera, o capitão do exército inimigo, tem paz com Éber, o marido de Jael. A Bíblia diz que há uma aliança entre eles. O marido de Jael tem aliança com os inimigos, a paz entre eles. Então Cícera, entendendo isso, quando ele consegue fugir da batalha, Pamela, obviamente ele entende no seu coração: eu vou para casa dessa mulher, porque eu tenho paz com o marido dela, eu tenho paz
com parte de gente dessa casa. A Bíblia diz que ele corre e vai para lá para achar guarida, para se refugiar, para não ser morto na batalha. Só que a Bíblia diz que Jael, mulher de Heber, não tem paz com o inimigo. O marido dela tem paz com o inimigo, mas ela não tem paz com o inimigo. O marido dela tem aliança com as trevas, mas ela é mulher de Deus. Você está entendendo isso aqui? Porque por vezes o nosso cenário é esse. Nem todo mundo dentro da nossa casa é crente. Nem todo mundo lá ainda foi alcançado pela graça. Nem todo mundo lá tem aliança com Deus. Mas o que você e eu precisamos entender, que pode estar parte nas trevas, mas eu preciso ser luz. Pode ter gente dentro da minha casa que tem aliança com o inimigo, mas eu preciso ter aliança com Deus. Eu estou pregando para mães aqui que os filhos ainda estão nas trevas. Eu estou pregando para esposas aqui que ainda não tem o marido liberto. Eu estou pregando para filhos aqui que ainda não tem os pais convertidos. Mas assim diz o Senhor: a tua aliança com as trevas já foi quebrada. Seja a luz dentro dessa casa. Prega Jesus dentro dessa casa. Anuncia Jesus dentro dessa casa. Olha o inimigo achando que vai encontrar paz. Eu gosto disso. Eu gosto disso aqui porque ele entrou na casa certa. Porque pode até ter gente que está aqui embaraçada ainda com as trevas, mas ele entrou na casa de uma mulher que tem joelho no chão e boca no pó. Ele entrou na casa de uma mãe que tem vida no altar de Deus. Ele até está tentando perturbar o teu filho, mas ele se esqueceu que dentro dessa casa tem alguém que tem aliança com Deus. E o céu toma minha boca para dizer que por causa da aliança que você tem com ele, ninguém vai se perder. Deus toma minha boca nessa noite para dizer: pode estar todo mundo com ei aí fora, o que não pode é você se perder. Assim diz o Senhor nessa noite: por causa da tua aliança comigo, eu vou pegar um por um. Jael não tem aliança com o inimigo. E Jael é esperta, porque quando o inimigo bate na porta dela, a Bíblia diz para nós que ela abre e deixa ele entrar. Só que Jael não está deixando entrar para fazer bagunça. Jael é mulher de Deus. Diga, ele é mulher de Deus. Diga, ele é homem de Deus. Ela deixa entrar. E o texto diz que do cansaço da batalha ele pede água para beber. Só que Jael não dá água. A Bíblia diz que ela dá leite. Irmão, já viu aquele dia que tá friozinho, a gente tá cansado, correria do trabalho, e a gente chega em casa? Eu sei que tem pessoas que têm esse costume, antes de dormir, faz aquele leite quentinho, ou aquele café com leite, e toma aquilo para dormir, para relaxar. Jael tá entendendo, esse camarada tá cansado, veio de uma batalha travada, e ela não dá água para ele. O texto diz que ela dá leite, e não só dá leite, como ela dá um ambiente para ele deitar. E a Bíblia diz que ela tampa ele com cobertor, e ela deixa ele à vontade. E o texto diz para nós que quando ele está deitado e totalmente entendendo que está tendo espaço naquele lugar para ficar confortável, não é mais ambiente de perigo, a Bíblia diz que Jael pega uma estaca. Diga comigo, uma estaca, um martelo nas mãos. Quando ela pega essa estaca que era usada para a sua tenda, Jael está usando o que ela tem. Jael está entendendo que o que ela tem é suficiente para vencer aquela batalha. Jael está entendendo que ela não precisa usar armamentos de ninguém. Ela tem que usar aquilo que Deus deu para ela. E quando ela compreende que o que ela tem é suficiente, ela entende que o inimigo não vai prevalecer dentro daquela casa. Ele até entrou, mas não vai ficar. Eu vim aqui nessa noite pregar pra gente que precisa entender que se alguém abrir uma brecha dentro dessa casa, você precisa entender que Deus te deu martelo e estaca na mão. Tem gente dentro da tua casa abrindo brecha. Tem gente ouvindo o que não é para ouvir, falando o que não é para falar, andando com quem não é para andar, sentando na mesa de quem não é para sentar. Tem gente abrindo
porta para o inimigo entrar. Mas o céu manda lembrar para algumas pessoas aqui: eu te dei estaca e martelo na mão. O problema é que você quer vencer batalha com a oração dos seus líderes. Não, Deus manda dizer: você vai vencer essa batalha com a tua oração. Entra pro teu quarto, fecha a porta, bota esse joelho no chão e essa boca no pó. Porque quando você começar a erguer o altar dentro da tua casa, quem entrou não vai ficar, o inimigo vai ter que sair. Deus está nessa noite nos revestindo para entender que Ele nos deu arma para combater essa guerra. Porque Deus não é irresponsável. Ele não nos leva para uma guerra que Ele não nos dá equipamentos para lutar com essa guerra. Assim diz o Senhor nessa noite: eu já te dei a espada, já te dei a direção. Comece a executar, e o inimigo vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Pega na mão desse crente aí agora, vai, pega, pega, pega. Segura firme na mão dele. Olha para ele nessa noite e diga: volta a orar. Volta a levantar o altar dentro dessa casa. Diga: para com preguiça. Bota esse celular para despertar a moça. Ô rapaz, sai desse joguinho. Sai dessa Netflix. Sai dessa série, de série em série. Vai ter vida com Deus. Só um pouquinho o retorno para mim, eu não estou me ouvindo direito. Olha aqui nessa noite. O problema é que você quer dar desculpa para Deus. E no reino das trevas, Ele não vai aceitar a tua desculpa. O que Ele vai aceitar é o teu posicionamento. Não venceremos batalha com lamentação. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: tira essa veste hoje. Essa veste de lamento, de pobre coitado, de que eu sou o mais sofrido da terra. Você anda com o grandão da Galileia. Você precisa entender que quem anda com você não perde guerra. Quem anda com você nunca perdeu uma batalha. Olha pra cá nessa noite, olha pra cá nessa noite. Mas eu não consigo. Bota o telefone pra despertar. Porque o que é prioridade a gente dá jeito. O que é prioridade a gente dá jeito. A pergunta nessa noite é: tu levanta todo dia de manhã com vontade de trabalhar? Você levanta todo dia disposto? Não! Você vai porque você sabe que precisa ir. Hoje Deus toma minha boca nessa noite. Você precisa compreender que nesse campo de batalha, nessa guerra travada, não se vence com oração dos outros, se vence com relacionamento e vida no altar. Eu vou entregar, pode entregar, pastor? Pode pregar aqui? Pode. É gente que vira maratonas e maratonas de série na rede social, séries na Netflix. É gente que não sai da rede social. Tu olha meio-dia, o camarada tá online. Olha 10 horas, o camarada tá online. Hora de madrugada, o camarada tá online. Não tem tempo pra orar. Não. Olha pra cá nessa noite. Deus vai te revestir hoje pra você ir à frente dessa guerra. Você não vai mais correr das batalhas. Todas as guerras que se apresentar diante de você, você está saindo daqui hoje que Deus já te armou para essa guerra. Ele já te entregou os armamentos para ir para frente dessa batalha. Ah, pastor, o inimigo entrou, pega a estaca e pega o martelo. Ah, pastor, olha que guerra. Pega a estaca e pega o martelo. Abadacaramandarabaдаssai. Jael não tinha aliança com o inimigo. E o inimigo entrou porque Deus sabia que ela tinha aliança com ele. Deus está dando acesso para ela para derrotar o opressor. Sabe por que Deus está deixando essa guerra te alcançar? É porque Ele já te capacitou para ela. Aí o céu disse algo ao meu coração. Me guarda, Deus. Que Jael, estou terminando, é alguém que Deus está dando acesso para ter um inimigo na mesa. Eu anotei isso aqui. E Jael é uma mulher que não é omissa. Deus dá a ela o acesso de ter um inimigo sentado na mesa. Só que quando Deus dá a Jael o acesso de ter um inimigo sentado na mesa, não é para se contaminar com o inimigo. Não é para se embaraçar com as conversas do inimigo.
Quando Deus dá acesso a Jael, teu inimigo da mesa, é para revelar que o coração não é do reino. Está vindo, mas está vindo com má intenção. Deus está dando autoridade para essa mulher conhecer o coração de quem está entrando. E existem pessoas que Deus está dando acesso, vai dar acesso, mas o céu está dizendo nessa noite: o acesso que Deus está te dando não é para você se corromper e nem se contaminar. O acesso que Deus está te dando é para você pegar a estaca, martelo e cortar o mal pela raiz. Eu estou sentindo ele aqui, hein? Mandarabada carabada sai. Porque gente de Deus não tem conversa fiada. Gente de Deus tem assunto do céu. Gente de Deus não tem opinião formada. Não gostei dessa cor, não gostou? Mas tem uma liderança e nós estamos debaixo dela. Gente de Deus não entende toda a visão, mas está debaixo de uma visão. Fica na obediência debaixo dela. Assim diz o Senhor nessa noite: estou te dando acesso para usar a estaca e o martelo na mão. Tem mais alguém entendendo isso aqui nessa noite? Quem pega essa palavra? Quem pega essa palavra? Deus está dando acesso a mulheres que têm doçura, tem gentileza, tem uma boa recepção, mas não é para se embaraçar, é para cortar o mal pela raiz. O inimigo entrou, mas vai ter que sair. Entrou com um assunto que não era para entrar, vai ter que sair. Entrou com uma opinião que ninguém mandou dar, vai ter. Senta aí, senta aí. Vou pegar. Ô glória, ô glória. Você tem glória para dar, você tem glória para dar. Levanta essa mão nessa noite. Deus está dando estratégia, estratégia. Receba a estratégia de Deus aí agora, vai. Receba revestimento, autoridade, ousadia para ir na frente. Bebê caramandarabada carabada sai. Tem uma graça de Deus aqui, ó. Olha Jesus revestindo a igreja dele. Deus vai armar aqui crente até o tutano aqui hoje. Vai ter gente que chegou aqui se sentindo desarmado, mas recebe essa armadura pesada do céu aí agora, vai. Ramanda carabada sai. Receba autoridade na palavra de Deus aí agora, vai. Você que não entendia nada, o Espírito vai te trazer clareza. Você que diz que lei dá sono, Deus vai arrancar o teu sono. Você que não consegue orar, eu profetizo nessa noite que o céu está acendendo uma chama agora no teu espírito. Receba renovo de Deus aí agora, vai. Receba revestimento, receba autoridade, receba. Oh glória, oh glória. Aí o texto diz, pastor, estou encerrando. Jael vai pegar a estaca, fica de pé comigo nessa noite. Sua mão direita, levanta a sua mão direita. Pega o martelo. Levanta a esquerda agora. Pega a estaca na mão. Você vai trazer a tua memória agora os opressores, os inimigos espirituais. Você vai trazer na tua mente agora aquilo que tem vindo de geração em geração lá dentro da tua casa, aquilo que tem acompanhado o histórico dos teus familiares, e aquilo que tem de alguma maneira te perturbado nesse tempo. Você vai pegar essa estaca agora, você vai pegar esse martelo agora, e como ato profético você vai apresentar para Deus. Você vai dizer: Senhor, é nessa área que o inimigo tem me atentado, tem me perturbado. Senhor, é nessa área da minha vida, é essa área dentro da minha casa, nos meus sonhos, no meu trabalho, no meu projeto, na minha vida espiritual. De repente o maior inimigo aqui você vai entender que não é do lado de fora, é você mesmo. É a batalha que tu trava na tua mente, é as guerras que você trava na tua alma. Você vai compreender aqui nessa noite que o que você precisa vencer é a tua natureza mesmo. E você precisa compreender que o Espírito de Deus está aqui. E se você mergulhar nas direções que Ele tem te dado, qual? Consagração a Deus.
Você vai voltar para casa hoje, antes de você dormir, você vai dobrar o joelho para falar com Deus. E não precisa nem sempre dobrar o joelho, não. Senta na cama, convida um amigo para sentar do teu lado. Diga: vem cá, amigo Espírito Santo, eu preciso confessar algumas coisas, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso me despir dentro dessa guerra. Você vai dizer para ele aí agora. Você vai dizer: Senhor, eu não consigo ter a vida de oração que eu queria ter. Eu não consigo ter a vida de meditação na palavra que eu deveria ter. E não faz uma oração maquiada, não. Diga: Senhor, eu tenho preguiça de ler a palavra. A verdade é, Senhor, que eu sei que eu preciso orar, mas eu fico me distraindo com aquilo que é da terra e não consigo me ligar com as coisas do céu. Diga para ele, porque para ele você não precisa ter medo, você não precisa esconder nada. Diante dele você precisa revelar o teu coração. Lembra de Adão? A Bíblia diz que Adão todos os dias tinha um encontro com Deus. Na verdade, Deus tinha um encontro com Adão todos os dias no jardim. E houve-se um dia que ele pecou. Você conhece a história? Ele pecou, e no dia que ele pecou, Deus desceu para ter um encontro com ele. O problema de Deus nunca foi com o nosso pecado, é com a nossa falta de arrependimento. Deus sabia do erro de Adão, e mesmo assim foi o seu encontro. Porque na verdade o inimigo da nossa alma coloca na nossa mente que quando a gente erra, a gente tem que se esconder de Deus. Quando na verdade, quando você erra, você precisa correr para o altar. Você precisa entender que todas as vezes que você tem vontade de pecar, não é fugir, é correr para o altar e dizer para Deus: Senhor, eu estou com vontade de pecar. Corre para o altar. Deus, eu estou com vontade de desviar. Não foge de Deus, corre para o altar. Satanás está dizendo na tua mente: se for para ficar assim, é melhor ficar lá fora. Não, eu reconheço que eu sou pecadora, mas na cruz eu encontro redenção. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Levanta essa mão, pega o martelo e pega a estaca, porque a voz do teu adversário vai sair agora. Todo o sofisma do diabo cai por terra agora, cai por terra agora, cai por terra agora. O inimigo adentro, mas tem gente usando a arma aqui hoje. Ele vai ter que sair, ele vai ter que sair. Você está entendendo nessa noite? Deus já te deu autoridade. O que você precisa fazer é tomar uma decisão. Você precisa parar de ser movido pelo que você sente. As suas emoções vão te fazer abortar a missão. Porque as nossas emoções é assim: uma hora a gente está feliz, outra hora a gente está triste. De manhã tu está rindo, de noite você está chorando. Você precisa compreender que você precisa ser regido pela palavra de Deus. Não estou com vontade, mas eu tenho uma palavra de Deus. Não estou sentindo nada, mas eu tenho uma palavra de Deus. Aquele discurso que o jovem diz: mas eu oro, parece que ele nem está me ouvindo. Você tem uma palavra de Deus: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não estou sentindo, mas ele disse que está aqui. Eu não estou me arrepiando, mas eu sei pela palavra que ele está aqui. Eu quero convidar aqui na frente, posso? Pode, pastor. Você que ainda não fez uma aliança com Cristo. Você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida para Cristo. Tem alguém aqui nessa noite que está aqui, mas ainda não fez uma aliança com Ele? Porque quando olha para si, dizem: eu sou incapaz de ver as promessas que Ele diz que tem para mim. Não há condições. Ou você está aqui nessa noite dizendo: eu preciso primeiro largar algumas coisas, eu preciso primeiro melhorar a minha vida, eu preciso mudar. Não! A Bíblia diz, Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Eu quero conhecer você nessa noite que chegou aqui. Escute isso aqui: você está aqui porque o Espírito te trouxe a esse lugar.
Você não veio aqui por causa de um convite, foi o Espírito Santo que te trouxe a esse lugar para dizer para você: eu te escolhi, tem uma obra extraordinária na sua vida. E se você crê, através de você, Jesus vai salvar toda a tua casa. Eu que vos falo aqui nessa noite, tinha um pai viciado, vivia na prostituição, uma mãe que tentava suicídio, tinha uma depressão profunda, uma casa cheia de guerra, de briga. Cresci nesse meio, até que com 19 anos eu levantei a minha mão cansada para Jesus. E através da minha vida, Jesus disse para mim: eu vou salvar toda a tua casa. A minha mãe, que vivia dentro de um quarto depressivo, hoje é serva da casa do Senhor, profeta de Deus. E uma das primeiras pessoas que Deus tomou a boca para dizer que me levantaria no ministério da palavra foi essa mulher que vivia em depressão. Minha mãe hoje é profeta, igreja. Eu acordo todo dia, pastora, de madrugada para amamentar meu filho. Eu escuto lá dentro do quarto dela os mistérios do céu. Ela está marchando, profetizando. Quando chega de manhã, irmãos, eu não preciso ligar a Globo, eu não preciso ligar a Record, porque Deus fala com ela. Eu digo para minha mãe assim: mãe, como é bom ter uma mãe profeta. Eu não preciso ler um jornal para saber o que está por vir aí, irmãos. Deus dá cada rolo profundo para ela, que de fato quando a gente liga a televisão, a gente vê as coisas acontecendo. Minha mãe não tem nome, não está com o microfone na mão, não está em evidência como eu estou, mas por causa da minha decisão, Jesus salvou, levantou. E hoje eu estou aqui para te contar que Ele faz. Olha Jesus salvando aqui, ó. Tem mais gente para vir aqui, tem mais gente para vir aqui. Corre para o altar, porque você é o próximo. Que Jesus quer fazer essa obra extraordinária. Porque Débora era uma profetisa. Baraque era o capitão do exército, era o cara do nome, que tinha arma na mão. Mas quem era Jael? Uma mulher que não pregava, não profetizava, não estava em evidência, mas tinha vida no secreto. Jesus está dizendo aqui hoje: eu quero levantar gente aí atrás, ó. Gente que está no anonimato, mas eu vou levantar para fazer uma obra extraordinária. A casa onde eu moro, já estou encerrando, porque eu preciso voltar, senão ninguém nem vai deixar eu voltar mais. Mas Deus está mandando eu falar isso aqui, pastora. A casa onde eu moro, que a minha vizinhança inteira sabia da nossa vergonha, porque todo final de semana tinha bebida, droga, prostituição lá no quintal da minha casa. Porque meu pai era muito festeiro mesmo, e rolava droga o final de semana inteiro naquela varanda. Eu cresci dentro daquilo. Eu via meu pai com a mão. Eu cresci dentro dessa realidade. E minha mãe dentro dessas cadeias, porque minha mãe era afastada da igreja. E aí Satanás trilhou um rumo triste para a história dela. E dentro dessa casa todo mundo conhecia a nossa história, porque meu pai literalmente era alguém oprimido na mão do inimigo, que trazia vergonha mesmo à nossa realidade. Eu cresci dizendo que eu nunca ia casar, porque homem nenhum vai fazer comigo o que ele faz com a minha mãe. Eu cresci dizendo que eu nunca ia ter filhos. Se alguém falasse de filho comigo, eu acabava com a amizade na hora. Irmão, você não tem noção como foi a história. Estou resumindo, e eu estou contando para você que o bairro conhecia a nossa vergonha. E como eu disse, com 19 anos eu fui para Jesus. E a primeira palavra que o Senhor liberou para a minha vida é que Ele ia me levantar para pregar a palavra e ia me dar filho. Quando o profeta falava isso comigo, eu vou confessar, eu ficava com raiva do profeta. Porque Jesus fez comigo igual fez com aquela samaritana, mandou ela chamar o marido dela. Porque Jesus é assim, Jesus não maquia nossas dores, Ele expõe para curar. Você está entendendo isso aqui? Quando Ele falava que ia me dar filhos, era para revelar para mim o quanto eu estava ferida e precisava ser curada. E essa que vos fala aqui hoje, que eu estou resumindo, é a mesma que Deus deu marido, deu 2 filhos. E o quintal que a gente passava toda essa vergonha é o lugar onde Ele levantou uma igreja para salvação de almas. Eu estou pregando nessa noite para gente que, se crer, confiar em Jesus, Jesus vai mudar toda a tua história. Eu estou dizendo que Jesus não vai mudar só a tua, Ele vai salvar todo mundo por causa da aliança que Ele fará com você.
Você está entendendo isso aqui? Por causa da tua decisão, Deus vai quebrar o ciclo que o inimigo tinha acesso lá dentro. Por causa da tua decisão aqui hoje. Tem mais algum corajoso? Tem mais um. Ah, não, irmãos, aplaude a Jesus. Oh, faz barulho! Jesus está salvando! Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Corre pra cá. Tem mais gente que precisa se render aqui no altar. Jesus está dizendo: chega! Eu quero botar um ponto final nessa história de derrota. Eu quero mudar o cenário da tua história. Corre pro altar hoje, corre. Eu preciso entregar. Tem mais alguém que quer vir aqui? Tem mais alguém? Não tem? Eu quero agradecer a Deus nessa noite por essas preciosas almas que estão aqui no altar de Deus. Jesus vai fazer algo poderoso. Olha para mim nessa noite. Se você segurar firme na mão de Jesus, não estou dizendo que não vai ter luta, vai ter processo, mas nesse processo Deus vai forjar você para a grandiosidade que Ele vai fazer em você e através de você. Pega firme na mão de Jesus e vai até o final, porque a próxima a contar o testemunho será você e será você. Vocês serão a próxima que vão declarar que só Jesus faz, e que de fato vocês são testemunho para dizer que Jesus faz. Você pode aplaudir a Jesus? Tá vindo uma gente para o altar? Tá, pastor? Tá, pastor? Inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Quem pode adorar? Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Tem mais gente para vir? Corre depressa. Corre depressa para o altar. Coloca um ponto final hoje. Coloca um ponto final hoje. Coloca um ponto final hoje. Eu me lembro como criança, porque meu pai, depois a gente se consertou para a glória de Deus. A gente reatou a nossa aliança, tá? Meu pai não está mais aqui, mas houve esse concerto onde ele dizia que eu ia ser uma vergonha. E esses dias eu estava lá em casa tomando banho, o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. Ele dizia que eu ia ser uma vergonha, pastor. Eu cresci ouvindo isso do meu pai. E aí o Espírito Santo dizia ao meu coração: você está entendendo o que eu posso fazer na vida daqueles que decidem se entregar no meu altar? Porque o que você está vendo aqui não é mérito, isso é graça. A graça me arrancou do lamaçal do pecado. Ele mudou a minha história. Ele está dizendo: eu posso fazer na tua também. Nosso Deus. Porque é para vergonha do meu adversário. Olha você aqui, olha nós aqui. Ô glória, Jesus faz, Pamela. Tem mais alguém? Tem mais alguém, pastor? Vou tirar essa honra. Corre pra cá, a pastora, corre pra cá, pastor. Seremos abalados. Aplauda Jesus nessa noite, igreja. Aleluia. Em nosso Deus. Glória a Jesus. E em seu eterno amor. Glória. Não seremos abalados. Aleluia! Hoje nós temos aqui 3 vidas que resolveram nascer de novo. Amém? Nós vamos orar pela vida dessas pessoas. Nós vamos aqui declarar como igreja que eles serão enxertados na videira verdadeira e que a vida de Deus vai fluir pela vida deles. Amém? Qual o seu nome? Marcelo, Maiane, Larissa. Marcelo, Maiane e Larissa. Nós vamos orar nessa noite. Amém? Jesus, ele disse que aquele que confessasse ele diante dos homens, ele
os confessaria diante do Pai. E hoje vocês estão aqui tomando essa decisão, confessando Jesus diante dos homens. E Jesus, diante do Pai, confessará o nome de cada um de vocês. E hoje vocês estão se tornando filhos de Deus. E junto com essa filiação vem toda uma herança. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite colocar diante de Ti, Senhor, a vida do Marcelo, da Maiane e da Larissa. Senhor, como igreja do Senhor, como autoridade constituída na terra, nós declaramos agora em nome de Jesus que todos os pecados sejam perdoados, lançados no mar do esquecimento. Nós declaramos agora que os Teus filhos agora são desligados do mundo das trevas e nós religamos eles agora ao mundo da luz, ó Pai, ao reino do Seu amor. Nós declaramos agora, Pai, que junto com essa decisão vem acesso para os Teus filhos, vem herança em nome de Jesus. Nós declaramos agora, Pai, sobre a vida dos Teus filhos, o Teu Espírito, ó Pai, que possa descer sobre eles, ó Pai, e ensinar todas as coisas. Nós declaramos agora, Pai, em nome de Jesus, que anjos, Senhor, que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação, sejam enviados agora para andar juntos com seus filhos, ó Pai, e possam trabalhar em favor da vida deles. Nós declaramos agora, Pai, em nome de Jesus, que os Teus filhos não andam mais sozinhos. E como igreja, Senhor, nós declaramos que o sangue de Jesus lava e purifica de todo pecado o Marcelo, a Maiane e a Larissa, em nome de Jesus. Amém? A família de vocês é grande? Então hoje a família de vocês acaba de aumentar, amém? Estou Aleluia! te esperando. Aleluia! Aqui é o teu lugar. Glória a Jesus! Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Aleluia, glória a Deus, que noite poderosa. Quero agradecer a nossa querida evangelista Itasha, um privilégio te ouvir, né? Tava com saudade de te ver, né? Glória a Deus, e é lindo ver o que Jesus faz e ver que Ele continua fazendo em nós e através de nós. Obrigada pelo carinho, obrigada pela honra de estar conosco nessa noite. Os nossos pastores, pastor Sérgio, pastora Cristiane, não puderam estar aqui conosco hoje, porque o nosso pastor ele não está muito bem de saúde. Inclusive, vamos orar por ele. Eu peço a vocês que estejam orando pela vida e pela saúde do nosso pastor Sérgio, que hoje passou mal, né? Não pôde estar aqui. A nossa pastora Valéria também não pôde estar conosco por questões de saúde também. Então nós vamos estar orando, mas em nome dos nossos pastores que não estão aqui hoje, né? E eu acredito que estão assistindo pela live, e eu creio que o coração deles está aqui, tá? Mas só por isso mesmo o nosso pastor não pôde estar aqui por questões de saúde, né? E nós vamos estar orando, mas em nome deles nós agradecemos, tá? A sua honra de estar conosco nessa noite. Foi um privilégio poder cultuar com você, tá? Leva o nosso abraço para sua igreja, para o seu esposo, para os seus filhos, amém? E numa oportunidade, em nome de Jesus, nós estaremos lá cultuando com vocês também, porque é muito bom ser reino de Deus, é isso, né? Às vezes as pessoas têm essa coisa de que, porque é diferente. Não, nós somos o reino de Deus. E é tão gostoso quando o reino se une, porque quando o reino se une, se torna isso que nós vimos aqui. Nós vemos a obra da cruz se manifestar e Jesus fazer de novo. E o meu coração transborda de alegria por isso, amém? Vamos orar pelos nossos pastores, a orar agradecendo a Deus por essa noite, amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, nós queremos bendizer e exaltar o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, o teu favor sobre nós. Obrigada, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, e que causou um efeito tão poderoso nesse lugar. E, Senhor, nós sabemos que mais do que o que nós vimos, ó Pai, ela continuará fazendo a obra pelo qual ela foi enviada nessa noite.
Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade sobre nós. Somos gratos a Ti, Senhor, por essas vidas, ó Deus, que o Senhor resgatou nessa noite. E nessa noite nós queremos também apresentar a Ti, Senhor, os nossos pastores, ó Pai. Pastor Sérgio, pastora Cristiane, pastora Valéria, Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos saúde sobre os Teus filhos. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, que nenhuma arma preparada contra os Teus filhos prosperará. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, que os Teus filhos tenham a saúde revitalizada nessa noite. Que haja vida de Deus sobre o sangue deles, ó Deus, sobre a estrutura do corpo, sobre a mente. Renova, Senhor, as forças dos Teus filhos, porque o Senhor é aquele que dá vigor ao cansado. Senhor, em nome de Jesus, esteja com eles nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós queremos Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui. Queremos entregar a Tua igreja, Senhor. Queremos Te pedir, esteja conosco, Pai, nesse restante de semana que ainda temos. Que seja o Senhor um fim de semana poderoso, Senhor, que o Senhor continue falando conosco por meio da Tua palavra. Que possamos, ó Deus, produzir os frutos pelo qual a Sua palavra nos foi entregada nessa noite. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que a nossa mente, o nosso corpo, Senhor, a nossa estrutura é toda Sua, Pai. Por isso, Senhor, faça a Sua obra completa em nós. Senhor, nós Te agradecemos nessa noite. Entregamos as nossas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém? Estende as suas mãos. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Israel espalhado sobre a face da terra. E você diz? Amém. ICM, porque resgatar é a nossa missão. Oh, glória! Domingo tem culto, hein, povo? Glória a Deus!